Olá, caros alunos do curso técnico de meio ambiente. Hoje vamos para a aula 6, que será a nossa última aula, e tratará sobre monitoramento e avaliação de projetos de recuperação de áreas degradadas, e também falaremos um pouco sobre agricultura sustentável. Os objetivos dessa aula serão fornecer noções sobre monitoramento e planejamento estratégico em projetos de RAD e explicar sobre a importância da agricultura sustentável ou natural nos projetos de recuperação. Os projetos de RAD devem ser executados e posteriormente avaliados, para verificar possíveis anormalidades durante o tempo de reabilitação da área, de recuperação da área, ou se for o caso de restauração da área degradada, o que é bem mais difícil. Nesse sentido, uma ferramenta usual para saber se o projeto será ou não exitoso é aplicar o monitoramento. O monitoramento ambiental é um processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais, visando identificar e avaliar qualitativamente e quantitativamente as condições dos recursos naturais em um determinado momento, assim como as tendências ao longo do tempo. Ou seja, o monitoramento é um instrumento de controle e avaliação e seus resultados poderão subsidiar medidas de planejamento, controle, recuperação, preservação e conservação do ambiente em estudo. De acordo com o Reis de 2006, dentre os objetivos do monitoramento de um projeto podemos citar: verificar os seus impactos reais, comparar os impactos com as previsões realizadas, detectar mudanças não previstas e relacionadas à atividade ou projeto e alertar a necessidade de agir, caso os impactos negativos ultrapassem certos limites. Dependendo das características do projeto, o monitoramento não deve se restringir a parâmetros ou indicadores físicos e biológicos, mas também deve contemplar indicadores de impactos sociais e econômicos. Nesse caso, a atividade não emprega a mesma estrutura que o monitoramento biofísico, mas deve observar o mesmo rigor científico dentro das especificidades das ciências sociais. Agora vamos falar um pouco sobre avaliação e planejamento. A etapa conhecida como avaliação de projetos de RAD é complexa e requer informações específicas. Ela se refere às fases que devemos seguir para que o projeto de RAD seja considerado exitoso. Uma das fases mais importantes é, sem sombra de dúvida, planejar e executar de forma estratégica seu projeto de reabilitação ou recuperação de uma área degradada. Para isso, os projetos de RAD podem ser monitorados e avaliados a longo prazo, quando a área é degradada por mineração, por exemplo, ou a curto prazo, como no caso de degradação de ambientes causados por derramamento de óleo ou de substâncias perigosas. Para uma equipe realizar a análise, ou seja, a obtenção de resultados, e a avaliação, que é a discussão dos resultados, em projetos de RAD, é imprescindível que o profissional ou a equipe também conheça habilidades e competências do ramo gerencial, para saber fazer o planejamento de suas ações e suas formas de atuação ou da equipe. O planejamento estratégico em trabalhos relacionados com RAD não deve ser voltado somente para os interesses do empreendedor, mas também para a totalidade das relações físicas, biológicas, políticas, sociais, econômicas, tecnológicas e culturais na área a qual está inserida. Muitas vezes recuperar uma área não significa somente pensar na natureza, mas também nas relações humanas. É muito mais coerente recuperar uma área por um determinado empreendimento impactante, tornando a área de uso coletivo para a comunidade vizinha. Os profissionais que trabalham com RAD devem compor uma equipe multidisciplinar, formada por engenheiros florestais, biólogos, químicos, advogados, geólogos, engenheiros civis e pesquisadores da área social. O planejamento estratégico é complexo e requer tempo, recursos, como dinheiro, mão de obra e tecnologia, e conhecimento dos diversos fatores relacionados à área a ser recuperada, como características do solo, da água, da fauna e também da flora. Na recuperação ambiental, o planejamento a longo prazo das atividades a serem executadas é fundamental para garantir o sucesso do projeto do RAD. O procedimento se inicia com a elaboração de um plano de recuperação, com objetivos bem definidos e coerentes. A partir do diagnóstico que é feito anteriormente, o estabelecimento do projeto ficará coerente. Podem contribuir com essa etapa os levantamentos ambientais feitos para a elaboração do IARIMA e a participação popular, como atividades de lazer e recreação, por meio de entidades não governamentais. Os desafios inerentes ao processo de recuperação não se limitam apenas às áreas tecnológicas ou financeiras, mas principalmente demandas de um gerenciamento de recursos e também das atividades envolvidas. Por isso, algumas novas estratégias de planejamento vêm sendo desenvolvidas, melhorando a efetividade dos programas ambientais.
Uma delas que se destaca é o chamado Sistema de Gestão Ambiental, que, de acordo com a norma de gestão ambiental desenvolvida pela ISO 14000, é definido como a parte do sistema de gestão global que inclui atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental de uma organização. Esses procedimentos também podem ser aplicados para projetos de recuperação de áreas degradadas. Outra questão importante a se tratar é chamado do conhecimento técnico. O êxito nos projetos de RAD estão diretamente relacionados à qualidade da sua equipe multidisciplinar. Profissionais com capacidade técnica comprovada na área ambiental, com foco em avaliação de impactos ambientais e na recuperação de áreas degradadas, para que possam elaborar, analisar e avaliar planos, programas e projetos de RAD. Entretanto, alguns profissionais não perceberam ainda a importância do conhecimento técnico, principalmente em projetos de revegetação de áreas degradadas. Muitos projetos de reflorestamentos heterogêneos com espécies nativas vêm fracassando devido ao pouco conhecimento de técnicas, principalmente sobre a biologia e a ecofisiologia das espécies utilizadas, acrescentando-se ainda a estes fatores a falta de critérios técnicos fundamentados em pesquisa e o pouco conhecimento da dinâmica das florestas. Atualmente, nos programas de reflorestamento, há uma forte tendência em buscar condições que promovam a autorrenovação da floresta, utilizando técnicas que simulam as condições e os processos que ocorrem naturalmente após uma agressão ao ambiente florestal e que restaurem as complexas relações ecológicas e suas funções nos ecossistemas. Os profissionais de RAD devem usar suas habilidades e competências de forma prudente para evitar atropelos. Alguns projetos sem conhecimento técnico, quando assumidos como fato isolado, podem fazer soluções bem intencionadas fracassarem e se tornarem um problema em vez de uma solução. Um exemplo de RAD que deu errado foi a estabilização de margem de rio por meio da sua revegetação, com a utilização de leucena, uma espécie arbórea extremamente agressiva que veio a se tornar invasora da mata ciliar, comprometendo a biodiversidade local. Agora vamos falar um pouco sobre práticas agrícolas. A degradação de áreas causadas pela ação da agropecuária é justamente com a mineração, a construção civil e as indústrias, uma das mais impactantes atividades humanas. A agricultura moderna tem atingido um elevado nível de tecnologia, incorporando técnicas de uso excessivo do solo e descontrolado das águas, além do ambíguo uso de plantas geneticamente modificadas, as chamadas OGM. A pretensão de aumentar a produção de alimentos desmatou grandes áreas, modificando uma paisagem natural, de mata nativa, acarretando muitos problemas ambientais, que incluem tanto ambientes terrestres como aquáticos. A agricultura sustentável, por sua vez, veio para suprir todo esse desconforto da agricultura extensiva. Ela consiste em conciliar a proteção ambiental com a viabilidade econômica e equidade social, por intermédio do equilíbrio e do bom senso em decisões de natureza política, econômica e científica para a gestão racional dos recursos naturais. Essa gestão inteligente deve ser pautada na melhoria da eficácia do sistema de produção, reduzindo seus gastos com energia e insumos e os custos da degradação ambiental por erosão. A agricultura sustentável ela também é chamada de agricultura natural, porque ela se entende como uma atividade agrícola sustentável que usa apenas os recursos da natureza. É uma alternativa viável para estabelecer uma relação mutualista entre a produção e os ecossistemas, evitando, portanto, sua degradação ou contaminação. Nesse princípio, a Terra é considerada conforme seus aspectos físicos, químicos e biológicos, procurando promover, proteger e manter a harmonia entre esses três aspectos num verdadeiro equilíbrio ambiental. A agricultura natural deve ocorrer por meio do uso de recursos naturais, de uma maneira sustentável, utilizando insumos naturais como esterco, lixo doméstico, rochas moídas, cinzas e práticas ecológicas no manejo do solo, como rotação de culturas, cultivo de curva de nível, substituindo assim convencionais adubos químicos e agrotóxicos. Todas essas alternativas que eu falei, elas atendem à proposta de engenharia ecológica, que é um processo no qual não se gera resíduos tóxicos, além de reciclar e usar nutrientes dos resíduos, como as fezes humanas, esgoto da cidade e lixo, em práticas agrícolas ecológicas. Então, devemos encarar a Terra considerando seus aspectos físico, químico e biológico, procurando promover, proteger e conservar a harmonia entre essas três partes. Diante disso, várias entidades estão procurando fornecer respostas à sociedade para este problema. Dentre vários exemplos, cita-se as ONGs, os centros de pesquisas e as universidades, que estudam, dentre outros temas, a poluição do meio aquático, problemas relacionados ao uso da terra e a importância do uso adequado do meio ambiente.
E aqui finalizamos nossa disciplina. Desejo bons estudos a todos e qualquer dúvida, podem me procurar que estou à disposição.